eu não vou aqui falar sobre como o Supremo Tribunal Federal delibera. Eu vou, na verdade, tentar propor um modelo de deliberação para o Supremo Tribunal Federal. Penso, então, que a premissa que deve ser estabelecida, deve ser fixada, é a de que o Supremo Tribunal Federal, hoje, é uma corte destinada ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento do direito constitucional mediante precedentes. Isso me parece que, sobre esse ponto, parece que ninguém discute. Todos o aceitam. A Emenda Constitucional 45 de 2004, depois que, ao instituir a repercussão geral, obviamente deferiu ao Supremo Tribunal Federal o dever de desenvolver o direito mediante o estabelecimento de precedentes. Mas qual é o grande problema? O real problema é que o modelo de julgamento do Supremo Tribunal Federal ainda convive com os modelos das cortes de correção. Ou seja, o modelo de julgamento de uma corte que é voltada para o futuro, no sentido de ter a necessidade de estabelecer um direito que deva regular a vida em sociedade, é um modelo de julgamento ainda comprometido com as premissas e com os conceitos que serviram à idealização das cortes de cassação e das cortes de revisão. Portanto, se é certo que, obviamente, as decisões proferidas pela Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, importam muito mais em termos do que elas produzem para a sociedade, ou seja, importam muito mais em termos de eficácia vinculante do que em termos de coisa julgada inter partes. O certo é que nós ainda estamos trabalhando com um modelo de julgamento, com um modelo de decisão e com um modelo, sobretudo, de justificativa que pertence às cortes que eram preocupadas apenas e tão somente com o resultado do recurso. Eram preocupadas em saber quem ganhou o recurso, qual das duas partes se sagrou vencedora diante do debate perante a Corte. O problema é que hoje não importa mais apenas, ou talvez importe muito menos saber qual parte foi a vencedora. O que realmente importa saber é o que a Corte pensa sobre o sentido do direito constitucional. É saber como a Corte define a questão constitucional. E, portanto, obviamente, é saber o que a Corte pensa sobre os fundamentos que discute ao julgar o caso concreto. Bem, é possível destacar, só para exemplificar, desde logo, que o modelo de decisão que caracteriza as cortes de cassação ou de revisão é um modelo de decisão seriática. Compreendido aqui essa expressão, que muitas vezes é proclamada sem dizer muita coisa, o modelo em que o julgador decide individualmente, justifica por escrito e isso é o mais importante, apenas para permitir que, ao final do julgamento, sejam contados os votos para se definir qual das partes é vencedora. Ou seja, o modelo de decisão seriático está preocupado simplesmente em contar votos para estabelecer quem venceu a demanda. Entretanto, claro, isso obviamente não pode servir a uma corte de precedente. Bem, se esta, na realidade, é a questão essencial, ou seja, a diferença entre decidir sobre o resultado do recurso e decidir sobre os fundamentos que determinam o recurso, também é importante, obviamente, tratar mais tarde
da justificativa que recai sobre o fundamento que decide a respeito do que significa a decisão da Corte em relação ao direito discutido. Antes disso, parece, entretanto, ser importante pensar algumas poucas questões que envolvem o problema da deliberação na Corte. A primeira delas, que me parece importante, diz respeito ao objeto da discussão, ou da definição do objeto da discussão. Todos sabem que, no plenário virtual, quando do reconhecimento da repercussão geral, define-se a questão constitucional. Entretanto, todos também sabem que, não raras vezes, a questão constitucional é definida em desconformidade, digamos assim, com os fundamentos do recurso extraordinário. Também se sabe que, não raras vezes, os ministros, já em julgamento presencial, discordam a respeito das linhas da questão constitucional que deve ser definida. É claro que aqui não importa, porque isso daria ensejo a uma nova palestra, discutir a respeito dos critérios dogmáticos que permitem identificar a questão constitucional ou delinear a questão constitucional, ainda que à margem dos fundamentos do recurso extraordinário. Eu diria, apenas de passagem e de forma rápida, que isso certamente é possível, simplesmente porque, como todos sabem, quando aplica-se a técnica do distinguishing, da distinção, para se desenvolver a operação com precedentes, sempre se toma uma outra circunstância de fato em consideração ou uma outra situação que pode estar abarcada ou pode impedir a aplicação do precedente. Em outras palavras, o distinction é uma técnica feita exatamente para permitir a extensão ou a restrição do precedente. Ora, se eu tenho uma técnica que permite a extensão ou a restrição do precedente, por muito mais razão eu tenho que dar à Corte a possibilidade de, no momento de decidir, restringir ou estender a questão que deverá ser decidida durante o julgamento. Aliás, também todos sabem que a Corte é senhora do que é necessário ser decidido. Aliás, também todos sabem que a Corte não deve decidir além do necessário, de modo que, em alguns casos, necessariamente terá que restringir os limites da questão constitucional, comportando-se de forma minimalista, inclusive para que, diante especialmente dos desacordos morais razoáveis, possa tutelar o respeito mútuo e a estabilidade. Entretanto, é claro, como eu já disse, aqui não importa saber como delinear a questão constitucional ou quais são os critérios dogmáticos aptos a permitir o delineamento da questão constitucional. O que importa é algo muito mais simples. O que importa é demonstrar e afirmar que não é possível a uma Corte deliberar sem antes, no início do julgamento, definir o objeto da discussão. De modo que, quando o relator apresenta o seu relatório à Corte, ele deve necessariamente ou reafirmar a questão constitucional tal como definida em sede de plenário virtual, ou propor a extensão ou a restrição do julgamento da questão constitucional, abrindo, obviamente, oportunidade para a Corte toda deliberar e, eventualmente, decidir sobre o objeto de discussão. O que não é possível é que um ministro discorde do outro acerca do objeto que deve ser decidido, do objeto que deve ser discutido. Não é possível que o ministro X entenda que a questão envolve Y e Z e o ministro R entenda que a questão constitucional envolve A, B e C. É claro que todos devem partir do mesmo pressuposto
para que a deliberação possa ter alguma eficácia. Isso é um pressuposto que me parece lógico para a deliberação da Corte. A definição da questão constitucional a ser decidida. E é por esse mesmo motivo que o relatório não deve constituir uma decisão antecipada, prematuramente justificada. Não deve constituir um voto escrito. O relatório, antes de tudo, é algo que deve disciplinar a metodologia de julgamento a partir daquilo que deverá ser decidido. O voto, aquilo que se chama de voto do relator, portanto, deve ser, a meu ver, um projeto de voto, um convite à discussão, e não uma decisão que antecipa a discussão. É claro que uma decisão que antecipa a discussão é uma decisão que despreza a deliberação. Um voto escrito é um voto que despreza a deliberação. E é um contrassenso lógico, porque não pode haver decisão antes da discussão, muito menos justificativa antes da decisão final. Por quê? Porque numa corte de precedentes pouco importa a decisão individual. A decisão individual só importava para as cortes de correção, exatamente porque as cortes de correção estavam preocupadas em resolver o recurso, de modo que era necessário saber por que cada um dos ministros votou pelo provimento ou pelo improvimento do recurso, e simples. O que se desejava saber é a razão pela qual um julgador votou pelo provimento ou pelo improvimento. Hoje isso não mais importa, ou importa menos. O que realmente e efetivamente importa é saber por que a corte, e não um ministro ou outro, apresenta o fundamento que determina a solução do caso ou do recurso. Ou seja, eu quero saber qual é a posição da Corte a respeito do fundamento que justifica o provimento do recurso. Eu não tenho preocupação mais apenas, e talvez nenhuma, em saber como pensam cada um dos ministros a respeito da questão envolvida na discussão. Isso vai ficar ainda mais claro quando nós abordarmos o problema da justificativa. Enfim, o voto do relator deve, nesse sentido, ser reconfigurado, servindo, na verdade, essa ideia como um alento para demonstrar também por que é inexato admitir votos escritos de todos os ministros. Votos escritos, além de não se compatibilizarem com o diálogo e com a deliberação, como eu disse antes, não tem um motivo lógico producente para sobreviverem. Ora, se o resultado do julgamento, se o voto, se todo e qualquer voto pode ser modificado até a proclamação do resultado do julgamento, qual é a lógica de eu ter um voto individual escrito no curso da discussão? Obviamente que nenhuma. Isso é uma contradição até mesmo diante das cortes de correção, das cortes de revisão e de cassação. Pela mesma razão, é importante considerar de forma um pouco diferenciada a problemática do pedido de vista. Se o pedido de vista não tinha grande importância à época das cortes de correção, hoje, diante de uma corte que quer deliberar e precisa deliberar para produzir um julgamento mais justo e correto, é imprescindível evitar cortes no diálogo. Cortes sem razão de ser no diálogo. O pedido de vista é um resquício da corte que estava preocupada apenas com o resultado do julgamento. Uma corte preocupada com o diálogo sobre a fundamentação não pode admitir pedidos de vista destituídos de critérios sérios.
Todos, obviamente, hoje, quando vão à sessão para definir um caso, estão preparados para decidir, para julgar. Ninguém precisa pedir vista para conhecer esse ou aquele detalhe. O pedido de vista deve ser entendido como algo raro, exatamente porque ele dificulta a compreensão do fundamento e a sua adequada discussão. Então, colocadas essas três questões básicas que dizem respeito à deliberação, nós podemos entrar na questão que eu diria que é essencial, que é a da distinção entre a decisão sobre o recurso e a decisão sobre os fundamentos que envolvem a solução do recurso. Esse problema surge, na realidade, quando nós nos damos conta das chamadas decisões plurais. Ou seja, quando nós nos damos conta de que não existem apenas e tão somente decisões majoritária e minoritária. Existem, muitas vezes, decisões majoritárias em que estão infiltrados fundamentos compartilhados por minorias. São os casos de 5-4 da Suprema Corte dos Estados Unidos, em que estão presentes, entre os 5, 2 fundamentos compartilhados por minorias, D4 ou D3, 3-2 ou 4-1. Ora, quando eu tenho 4-1 ou 3-2, evidentemente eu não tenho maioria suficiente para fazer valer, em termos de Stat decisis, ou de eficácia vinculante, uma decisão sobre todos os juízes, sobre a administração pública, ou para orientar a sociedade. Eu não posso admitir que 3 dos ministros que compõem a Corte, dos 9, possam definir o sentido do direito. E é por isso que causa muito espanto à doutrina e aos tribunais americanos na atualidade as decisões plurais em que estão contidos fundamentos D3 ou D4. Porque, nesses casos, a Corte não consegue produzir aquilo que ela foi idealizada para produzir, que é o precedente. É por esse motivo que a doutrina estadunidense hoje se preocupa muito com a problemática da distinção entre decisão plural e precedente. A princípio, os doutrinadores e mesmo as cortes tentam, de todas as formas, extrair ratio decidendi da decisão majoritária composta por fundamentos minoritários. Talvez o critério que mais tenha feito sucesso, mas que também não apresentou benefícios e não apresentou e não foi admitido pela totalidade da doutrina, tenha sido o chamado narrowest test, ou seja, o teste em que a Corte deve identificar entre os fundamentos minoritários os seus elementos comuns. Aquilo que é comum entre os 2 fundamentos minoritários. Quando aquilo que é comum entre os 2 fundamentos minoritários, D3 e 2, pode ser dito 2-5, você teria uma ratio decidendi e, portanto, um precedente. O problema é que, em termos de expressão do direito, muitas vezes os elementos comuns pouco contam. O que é comum entre 2 fundamentos encampados por minorias, muitas vezes não espelha o que mais importa para cada uma das minorias. E é por esse motivo que me parece evidente que esse teste, que foi delineado pela própria Suprema Corte dos Estados Unidos, não funcionou. E na realidade, hoje, parcela da doutrina com a qual eu concordo percebe que a Suprema Corte e as cortes em geral nos Estados Unidos devem abrir mão da ideia de que necessariamente tem que firmar precedentes. Se a história do common law e a história, digamos assim, do próprio direito estadunidense é uma história de precedentes, a verdade é que, em determinadas situações concretas, é completamente impossível se estabelecer um precedente com algum sentido
capaz de permitir a garantia da segurança jurídica e a produção de estabilidade e previsibilidade. De modo que, por que não se admitir que a Corte, que a Suprema Corte e que as Cortes se postem de forma humilde, admitindo que em determinadas situações elas decidem, mas não firmam precedentes? Por que não admitir que em determinados casos a Corte não pode produzir precedentes? E isso é até mesmo um sinal importante para se deixar a questão em aberto para a discussão por parte das Cortes inferiores e para uma rediscussão futura por parte da própria Suprema Corte. Quando a questão fica em aberto por conta da impossibilidade do estabelecimento de um precedente, você tem uma decisão que certamente não logrou, a princípio, se nós estivéssemos aqui de frente ao Supremo Tribunal Federal, o objetivo a que se propõe o Supremo ao decidir um recurso extraordinário sobre repercussão geral. Todos nós sabemos que, a princípio, o Supremo pretende estabelecer um precedente ao delinear uma questão constitucional e ao reconhecê-la como de repercussão geral. Aliás, não há outra razão para se julgar o recurso extraordinário sob esse critério, a não ser para decidir para todos, com eficácia geral, com eficácia vinculante. Mas por que não se admitir que, em algumas situações, a Corte decida em repercussão geral sem produzir eficácia vinculante, sem decidir para todos? É certo que, em certas situações, o Supremo já se deparou com determinadas situações em que ele mesmo reconheceu que não ficaria adequado decidir para todos, porque a questão ainda deveria ser melhor amadurecida. E isso apenas se percebeu durante o curso do julgamento, quando a repercussão geral já tinha sido admitida e a questão estava sendo decidida em plenário físico. Qual é a saída numa situação como essa? Qual é a saída quando os membros da Corte, mediante diálogo, mediante deliberação, percebem que não é prudente, vamos usar a palavra prudente, que não é prudente decidir para todos com eficácia vinculante? Encerrar o processo por falta de repercussão geral e não decidir? Ou decidir apenas para as partes, estimulando, inclusive, o diálogo constitucional, mas sem decidir para todos e, portanto, bloqueando a discussão entre as cortes e diante da própria administração pública, se for o caso? Me parece que essa é a solução correta. A solução de admitir que a Corte possa deixar de atribuir eficácia vinculante à sua decisão em repercussão geral, quando assim reconhecer necessário, quando assim reconhecer prudente. De qualquer forma, quando nós percebemos que nós podemos ter decisões plurais que expressam fundamentos não compartilhados por uma maioria, fica muito claro para nós da Civil Law que é importantíssimo saber quantos julgadores compartilham de um fundamento ou de outro. Não basta, obviamente, para uma corte simplesmente identificar como os julgadores votam a respeito do provimento ou do improvimento do recurso. É absolutamente necessário, como está implícito na ideia de decisão plural, porque a decisão plural é fruto, obviamente, da identificação da existência de uma decisão majoritária com fundamentos minoritários. Ora, se é assim, é porque foram identificados os fundamentos minoritários e quem votou, quem decidiu de acordo com esses fundamentos. Isso significa que uma corte de precedentes não tem como não ter uma decisão sobre os fundamentos. É preciso identificar os fundamentos e quem votou em favor de cada um dos fundamentos. Essa é uma tarefa complexa, complicada para uma corte de civil law, habituada simplesmente a proclamar o resultado do recurso, a proclamar que
o recurso foi provido por 7-2, que o recurso foi provido por 9-2 ou por 6-5. E não acostumada a se preocupar com os motivos e com os fundamentos que determinaram o resultado do recurso. É exatamente por isso que, numa corte preocupada com a deliberação, é imprescindível que, no momento da proclamação, não se pense ter apenas um momento automático de afirmação a respeito de como o recurso foi decidido, por 9-2 ou por 6-5. É preciso que, nesse momento, inclusive, se for o caso, haja deliberação e eventual decisão a respeito de quais fundamentos foram utilizados para decidir, a respeito de quem encampou um ou outro desses fundamentos, e que se definam, portanto, as posições majoritária, minoritária e, além disso, as posições concorrentes que concorrem à decisão majoritária e que estão inseridas dentro dela. Essas posições concorrentes, obviamente, são aquelas posições que sustentam fundamentos minoritários. Quando eu identifico posições majoritárias, posições minoritárias e posições concorrentes, eu tenho todas as condições de saber, bastando daí simplesmente somar, se há maioria absoluta justificando apenas um fundamento. Quando eu tenho maioria absoluta justificando um fundamento, aí sim eu tenho ratio decidente. Aí sim eu tenho um fundamento que determina a solução do recurso encampado pela maioria absoluta. Eu só posso ter ratio ou fundamento determinante, que é a mesmíssima coisa, quando eu tenho maioria absoluta acerca de um fundamento. Acontece que eu não tenho como saber se eu tenho ratio decidente ou fundamento determinante, a não ser identificando os fundamentos que foram discutidos e como esses foram decididos, como esses foram compartilhados entre os julgadores. Essa é a única maneira de se definir a decisão a respeito dos fundamentos. Parece uma coisa estranha. É realmente algo estranho para alguém acostumado com as cortes de correção, com as cortes de apelação e com as cortes supremas de correção, que apenas se dedicam a identificar o resultado do julgamento. Mas é algo absolutamente indispensável para uma corte que pretende desenvolver o direito e aperfeiçoá-lo mediante precedentes. A decisão acerca dos fundamentos é indispensável para que a corte, em outras palavras, possa funcionar. Muito bem. Se nós temos uma metodologia decisória que é completamente diferente daquela que hoje está sendo utilizada nessa proposta, é uma metodologia de decisão sobre os fundamentos e não apenas uma metodologia de decisão acerca do recurso extraordinário, essa solução só interessa para as partes. Portanto, interessa muito pouco para a corte incumbida de aperfeiçoar o direito. E muito pouco para a população e pouquíssimo ainda para os tribunais, os juízes e a administração pública, que tem que dar conta daquilo que foi decidido pela corte. Como que a administração pública ou um tribunal de justiça pode saber se há precedente olhando para um resultado de 9-2 ou de 6-5 a respeito de se o recurso foi provido ou não? Simplesmente não pode. É preciso identificar, repito, a maneira de decidir os fundamentos. Bem, mas se é assim, por consequência lógica, e também para que a ratio decidente possa ser de forma mais clara delineada e, portanto, possa realmente vincular aqueles que se submetem às decisões do Supremo Tribunal Federal, é importante que a justificação agora passe a recair apenas sobre as posições majoritária,
minoritária e concorrentes. Por quê? Porque o que importa é saber o que a corte pensa, repito, a respeito dos fundamentos. Não há mais razão para saber por que cada um dos ministros votou da forma X ou Y, porque não importa simplesmente saber se o recurso foi provido ou improvido. Isso é o de menos, é muito fácil de ser identificado. É importante, na realidade, saber como que a corte se expressa a respeito dos fundamentos que foram discutidos e, eventualmente, e principalmente, sobre aquele fundamento que determinou a solução do recurso. De modo que é preciso que a justificativa recaia, repito, sobre a posição majoritária, minoritária e sobre as posições concorrentes. Percebam até que quando eu tenho 6 ministros votando, formando ratio decidente, porque há maioria absoluta, votando pelo provimento, mas decidindo em favor de um único fundamento, há uma grande ilogicidade em se admitir 6 justificativas diferentes. Eu não falo aqui nem mais de prioridade de corte de precedente, eu falo em simples lógica. Não há por que ter 6 justificativas de um fundamento. A não ser que não tenha se percebido o pior, que é justamente que 6 justificativas a respeito de um fundamento, ao invés de contribuir para otimização da aplicação dos precedentes e para a compreensão correta daquilo que foi dito pela Corte, pode levar a uma confusão a respeito do fundamento que realmente foi utilizado pela Corte para solucionar o recurso. Se 6 ministros estão de acordo que acompanhem um determinado fundamento, basta que se eleja de comum acordo um deles para justificar a posição majoritária, ou basta que, mediante um outro critério, se defina que aquele primeiro-ministro que votou inaugurando a posição seja o relator da justificativa. Mas é imprescindível que haja uma única justificativa para que se facilite a compreensão das razões ou da ratio decidendi da Corte diante do recurso extraordinário. Não existem 6 ratios decidendi, só pode existir uma. É claro que você poderia imaginar que de 6 justificativas eu posso extrair uma ratio, mas isso é contradizer a própria lógica da atribuição de ratio. Ratio é uma justificativa, ratio é um fundamento. É um fundamento que evidencia o que a maioria absoluta pensa. Ora, se eu quero evidenciar o que a maioria absoluta pensa, nada melhor do que atribuir a função de redação da justificativa da maioria absoluta a um julgador, dando, obviamente, a todos a possibilidade de corrigir ou até mesmo se distanciar da maioria em caso de discordância. Isso ocorre na Suprema Corte dos Estados Unidos muitas vezes. Uma vez redigida a justificativa de uma opinion, em não raros casos, um dos justices não se submete à fundamentação apresentada e apresenta uma opinion concorrente. Por que não apresentar uma opinion concorrente depois que a justificativa foi feita, quando eu não posso aderir integralmente à justificativa? Na verdade, essa é a melhor e mais racional forma de se admitir a justificativa da discordância de alguém que está em desacordo com a própria decisão majoritária, mediante uma justificativa que, tendo em consideração a justificativa preliminar que lhe foi apresentada, apresente uma justificativa concorrente, uma opinião concorrente. E isso, obviamente, traz uma curiosidade, porque, obviamente, demonstra que o julgamento, a decisão o julgamento da Corte não termina com a proclamação do resultado em plenário. A decisão da Corte só finda
no momento em que o último julgador assina a última justificativa. Justamente porque o julgador tem a possibilidade de não aderir à justificativa até o último momento, e não tem como ser de outra forma. Isso, claro, traz uma responsabilidade muito maior à fundamentação e à justificativa. Mas isso é absolutamente natural a uma corte de interpretação, de precedentes, a uma corte de justificativa, a uma corte que, ao decidir para a sociedade, justifica para todos, justifica para as pessoas, para os tribunais, para o judiciário e para a administração pública. E não apenas decide para as partes. Essas, então, Paula, seriam as pontuações que me parecem mais relevantes a respeito da ideia de deliberação na Corte, nesse momento. Eu agradeço muito ao Alexandre, aos amigos aqui presentes, e, novamente, a Paula, que hoje é moderadora de mais um evento organizado pelo professor Alexandre Freire. Muito obrigado. Obrigado a todos que também ouviram.